Fala, meus amigos, vamos para mais um dia fazer aí nosso fechamento semanal. Gente, e esse índice, hein, só desceu hoje, ó, nem olhou para trás, viu? Vamos ao relatório. Opa, tá errado. Relatório, fiz duas operações, tive um ganhozinho aí, stop e um ganho. Aqui é o semanal, relatório de patrimônio. Foi produtiva a semana, tá? Considerei uma semana muito boa. Olha, hoje eu fiz uma venda aqui, ó, usando o setup do Abrux, que ele chama de L2. Mas aí para o L2 acontecer, eu esperei isso aqui, ó, um TBTL, beleza? Eu já vou colocar aqui do lado e vou falar para vocês o que é isso aqui. Para quem quiser aprender mais, se eu quiser tirar dúvidas sobre isso aqui, ó, eu vejo muito isso aqui, ó. Aqui nós temos esse vídeo, vocês podem dar uma olhadinha, ó, depois com mais carinho, nesse canal aqui do Leandro, né? Leandro de Paiva. Exponencial Price Action vai exatamente nesse vídeo aqui, ó, replay de sábado, parte 3, correções ABC, movimento, TBTL. O TBTL ele vai falar exatamente aqui, ó, no minuto, 1 hora e 6 minutos. Aí vocês vão ver isso aqui, ó. A compra. Deu game. Mas aí não tem 10 barras, né? Aí daria para contar 10 barras nesse caso? Não. Aí esquece 10 barras. O 10 barras, o TBTL, é por causa do movimento climático. Mas aí nesse exemplo... Nós estamos falando de movimento climático. Ó. Aqui foi muito forte. Então, para me comprar novamente, eu tenho que esperar 10 barras. Para comprar novamente. Pronto, entenderam aí, né? Já vou explicar para vocês rapidinho, daqui a pouco. Então, o TBTL em inglês é Twin Bar, Two Legs, ou seja, significaria 10 barras e 2 pernas. Em outras palavras, né? O que significa isso? Vamos aqui para o gráfico. Vamos desenhar para vocês agora aqui. Você já viu que nós tivemos aqui hoje, ó, um evento climático, né? O índice desceu reto aí sem fazer nenhuma correção. Não deu chance de vender nenhuma aqui, tá? Pelo menos no meu entendimento. Se a gente colocar aqui no 60 minutos, o que a gente consegue ver? Uma barra aqui, ó, 13 barras na sequência. Se colocarmos no 15 minutos, ó, pronto, 15 minutos está bem mais nítido, tá vendo? Uma sequência de barras aí, vendedoras, ó. A gente consegue ver bem claro aí, sequência de barras vendedoras. Depois do doji, uma barrinha menor e foi crescendo, ó, à medida que o preço foi caindo, né? Bem estranho isso aqui, né? Normalmente o preço ele cresce e vai, depois ele vai diminuindo quando chega no suporte. Aqui o índice hoje ele foi crescendo, ó, à medida que ele foi chegando no suporte. Ó, olha só, essa perna de baixo aqui ela foi bem mais forte do que essa perna de alta, olha só, as barrinhas menores do que essas barras aqui. Então foi um evento climático, né? A gente considerou isso aqui. Hoje o índice ele rompeu aqui, ó, se a gente for observar, ó, todos os fundos, mínima do dia ele rompeu. Esse fundo aqui, ó, ele rompeu. Perfeito? Esses fundos aqui, ó, rompeu também, ó. Todos os fundos que tinha hoje, ou seja, todos os suportes, o índice rompeu tudo para baixo. Tá vendo? Então, o que o Abrux fala? Num dia de tendência, assim, a super tendência, se a gente traçar uma linha aqui, ó, nesse índice, a gente não consegue estar, ó, na máxima do dia, até esse topinho aqui, ó, olha como é que é, a linha ficou. Nem traça a linha. Então, o que o Abrux fala? Quando o índice, o ativo, né, o preço, o mercado, ele está numa super tendência, uma tendência extremamente forte, não adianta suporte, ele vai romper todos os suportes que tiver. Uma tendência de baixa, né? Se tiver numa tendência de alta, não adianta você vender, porque 80% da tentativa de reversão, elas vão falhar, porque o preço ele vai continuar subindo. À medida que você tenta vender, ele continua subindo. 80% falha. Então, todas as vezes que o índice hoje ele tentou reverter, ó, ele falhou. Tem muitas, todas essas barrinhas aqui, elas foram acima da máxima da barra anterior. Então, ele falhou em todos os suportes falharam. Todos os suportes falharam. Ó. Fundos, o índice rompeu tudo para baixo. Rompeu tudo. O que eu estava olhando aqui também? Eu estava olhando, ó, no início do dia eu projetei
esse movimento aqui, eu tive 3 barras de alta, projetei ele para baixo. Ó. Bom, seria um alvo do índice. Ó. Ele buscou e rompeu, passou direto. Então eu estava observando isso aqui. Se ele rompesse ao mínimo do dia, ele poderia, né, fazer esse movimento dessas 3 barras aqui. Depois que ele rompeu aqui forte para baixo, eu fui e projetei esse alvo aqui. Ó. Esse fundinho com essa máxima aqui do dia anterior. Tá vendo? Aqui foi um alvo onde eu acreditava que ele fosse parar. E de fato ele parou aqui. Ó. Parou, foi mais uma perninha e fechou por aí. Então esse movimento aqui era o movimento que eu estava prevendo que ele fosse parar. E tem justamente esse fundinho aqui. Ó, onde ele veio buscar esse fundo aqui. Desse movimento aqui projetado, né, é o que a gente chama. Mas enfim, olhando para isso aqui, como eu não consegui entrar, pessoal, aqui ó, se a gente for observar que nós temos aqui no topo um possível topo duplo, ó, aqui com essa barrinha, uma boa barra de sinal de venda. Porém, o que acontece aqui? Aí eu vou mostrar para vocês aqui para ficar bem claro. Ó. Se eu apagar tudo isso aqui à minha esquerda, aí eu pergunto para vocês. Essa barrinha aqui, ó, negativa, a barrinha de baixa, será que ela é suficiente? Ela tem força suficiente para reverter todo esse movimento aqui? Eu tenho aqui 10 barras positivas, ó. Nenhuma barra negativa em todo esse movimento aqui, ó, nenhuma barra negativa. É a primeira barra negativa depois de 10 barras. Eu não tenho coragem de vender isso aqui, tá? Não tenho coragem de vender nenhuma. Por mais que tenha aqui, ó, favor um topo duplo ali, mas isso aqui está me dizendo que o mercado não quer cair. Então, deu certo o trade? Deu. E aí o índice caiu, né, direto, ó. Quase 30 barras ele desceu aqui para baixo, beleza? Quase 30 barras aí, sem nem olhar para trás. Só que aí, o que o Al Brooks fala? Quando você tem um evento climático, seja de alta ou seja de baixa, igual o índice fez aqui, né? Não deu chance de entrada, eu tentei entrar justamente quando ele rompeu, ó, essa mínima do dia, tá vendo? Eu tenho uma barra 1, o que eu estava esperando? Se o índice ele rompe a mínima do dia aqui, ó, como ele rompeu, né? Não foi uma barra tão forte. Mas se ele me dá continuidade aqui, ó, o que é uma continuidade? É ele chegar, ó, rompeu aqui essa mínima, a próxima barra vem e fecha aqui, ó. Então eu tenho uma barra de rompimento, né? No caso, que seria essa barra aqui, e aí eu teria uma continuidade com a próxima barra, aí eu venderia aqui, com certeza, sem medo, porque aqui ele pode estar me dizendo o seguinte, estou entrando no modo sempre vendido. Modo sempre vendido, o que é o modo sempre vendido? É a tal da urgência, né, que o Al Brooks fala. Fecha uma barra e as outras vão fechando na sequência, entendeu? Só que não foi isso que o índice estava me dizendo hoje, né? Apesar de estar caindo muito doji, barra embaixo, muito doji, muito pavio, sem rompimento. Essa aqui é uma barra externa, ó, muito doji segurando. Ele rompe e ele já dá um doji de alta. Depois ele rompe aqui, fica muito pavio, muito barra pequena. Então, só vai dar uma barra boa aqui no final da tendência. Aí o que o Brooks fala? Bom, se você tem uma barra, a maior barra de todas, no final de uma tendência, depois de 20 barras, fique esperto, porque isso aí pode ser uma barra de exaustão. E eu tenho aqui, ó, uma barra no final da tendência depois de 24 barras, ó, tá vendo? Eu fiquei esperto com isso aqui, não quis vender essa barra. Ele fez uma correçãozinha e deu de novo uma próxima barra, que foi a maior de todas do dia. No final de uma tendência, depois de 20 barras ou mais, a maior barra de todas pode ser uma barra de exaustão. Então aqui nesse ponto aqui eu pensei o seguinte, cara, pode ser uma barra de exaustão, só que o preço já está caindo, ele deu essa barra aqui, fez uma correção, ele pode cair mais um pouco. Então eu assumi o risco de vender aqui, ó, na mínima dessa barra, aguardando, né? Eu sabia que aqui poderia ser uma barra de exaustão, já tinha essa consciência, mas aguardei mais um pouco aqui para baixo. Então eu falei, bom, essa barra ela pode levar mais um movimento para baixo, mais um pouco. Daria para eu fazer aqui, né, um tradezinho. Aí eu vendi aqui, botei meu stop por aqui, vendi aqui. Estava esperando que ele fosse aqui. Quando ele fecha essa barra de alta aqui, ó, na sua máxima,
eu imaginei que ele fosse buscar aqui em cima. Então eu já zerei o trade. Falei, vou zerar aqui mesmo, tinha vendido aqui. Vou zerar aqui mesmo no negativo e espero uma próxima oportunidade. E aí eu lembrei do seguinte, que agora eu vou falar para vocês. Do TBTL, que é o que? O TBTL, vamos lá de novo? O TBTL, segundo o Brooks, são uma correção de 10 barras e 2 pernas. O que quer dizer isso? Vamos lá desenhar? Fiquei de desenhar para vocês, não desenhei. Quando você tem um evento climático, muito climático, e você não conseguiu entrar, o mercado fez poucas correções, o Brooks fala o seguinte, nesse contexto, né, que deu aquela barra de exaustão, foi essa barra aqui, né? Uma barra de exaustão, eu já estava esperando que esse gap fosse fechado. Vocês podem ver aqui, ó, que o mercado, quando ele rompe, essa barra rompe, essa mínima aqui, ele deixa um espaço, tá vendo? O espaço de rompimento entre esse fechamento e essa mínima, e essa aqui já rompe em seguida. Aqui eu já esperava que esse movimento, em algum momento aqui, agora na próxima correção, o mercado fosse fechar isso aqui. E aí me daria isso aqui como um gap de exaustão, entendeu? E aí o Brooks fala o seguinte, quando você tem um movimento muito climático, né, que é esse movimento aqui de queda, como o índice fez hoje, ó, não fez correção nenhuma. Quando você tem isso aqui, você espera uma correção mais profunda. E essa correção profunda, o que ele fala? É uma correção em 2 pernas. Correto? E a gente pode ver que em toda a queda do índice, ele não fez nenhuma correção profunda. Muito rasinha. Só fez aqui, ó. Consegue ver isso aí? Você vai fazer uma correção de 2 pernas, primeira perna, segunda perna e 10 barras, que é o termo em inglês. 2 pernas, 10 barras, que aí o índice ele pode, né, o movimento, o preço, ele pode fazer a retomada da tendência. Essa retomada da tendência, ele vai vir de novo para testar o fundo. Show? Ficou claro aí ou não? Vocês lembram que eu gravei um vídeo sobre H2? Que eu fiz uma compra de H2? O que é o H2? É o contrário dessa L2. O mercado ele faz um movimento de alta, ele vem, não precisa, aqui nesse caso não precisa ser climático, tá pessoal? O evento climático, você normalmente, quando ele está muito climático, ele vai fazer uma correção em 2 pernas, e aí você vai entrar na compra aqui. Depois que 2 pernas e 10 barras, você faz a compra para ele voltar de novo para a máxima. Numa compra de H2 pode ser isso aqui, o mercado vai fazendo topos e fundos ascendentes, e aí quando ele faz aqui uma tentativa de retomar a máxima, ele não consegue, ele volta aqui, faz um fundo duplo, e essa tentativa aqui, ó, de retomar a máxima seria nosso H2. No caso do movimento de baixa, seria o contrário, né? Deixa eu só fazer um pouco diferente. Nós estamos numa tendência de baixa, ó, topos e fundos. Quando ele faz aqui uma tentativa, ele faz a primeira tentativa de retomar a máxima, a mínima, não consegue, faz a segunda tentativa aqui, ó. E aí ele vem retomar a mínima aqui, tá vendo? Ele faz a primeira tentativa, não consegue, a segunda tentativa seria nossa L2. Aqui é uma L1, aqui é uma L2. Olhando para esse movimento aqui, que é um evento climático no dia de hoje, o mercado não fez nenhuma correção. A primeira correção profunda foi aqui, ó. Ele faz uma perna justamente depois que ele dá a maior barra no final de uma tendência de baixa, a maior barra depois de 20 barras. Aí ele resolve fazer uma correção profunda em 2 pernas, olha só, tá vendo que bonitinho? O Brooks dele é magnífico, né? Fez uma perna, uma perninha um pouco maior, né? E a segunda perna só de 2 barras. E aqui ele já dá a nossa L2. Por quê? Eu tenho aqui essa barra, a primeira tentativa dele vir para baixo, aqui, ó, ele tentou vir para baixo nessa primeira barra. É uma L1. Segunda tentativa, ele faz aqui a nossa L2. Por que L2? Porque essa barra foi rompida, ó. A mínima dela foi rompida. Então eu tenho aqui um possível topo duplo. Se na tendência de alta eu tenho um possível fundo duplo, numa tendência de baixa eu tenho um possível topo duplo. Topo duplo numa tendência de alta é uma falha aqui, ó, de topo. E ele possivelmente vai vir buscar essa mínima. Então o Brooks fala o seguinte, se você está no evento climático, né, como esse aqui,
espere o preço fazer uma correção profunda, e aqui nós temos a maior correção de toda a tendência, uma correção profunda, temos aqui 4 barras positivas. Ele vai tentar romper o fundo de novo, e vai fazer uma outra segunda perna. Olha só, a segunda perna não conseguiu nem romper a máxima, né, anterior. E aí ele vai buscar aqui e vai fazer uma mínima mais baixa. Então nesse ponto aqui foi que eu vendi. Esperei fechar essa barrinha, uma barrinha com pavio, né, muito pequena. Esperei fechar a segunda barra, vendi aqui, stop aqui em cima. Peguei mais ou menos um alvo por aqui, né? Deu mais do que 1 para 1. Show! Então nós temos aqui essa correção em TBTL. E a venda de L2. Ficou claro aí, gente? Para vocês, se ficarem com dúvida, me mandem mensagem. Mas esse foi o trade de hoje aí que salvou o nosso dia. E depois o mercado, ó, lateralizou. Vocês podem ver aqui, ó, que depois que o mercado... Eu tinha identificado, ó, essa barra de exaustão. Tá? Vou repetir, a maior barra no final de uma tendência depois de 20 ou mais barras. Uma barra de exaustão, né? Ele poderia fazer um movimento. Normalmente o Brooks fala o seguinte: quando essa barra ela é muito grande, como é uma barra muito grande, pode ser uma barra no final de uma tendência. O mercado ele faz uma bandeira de baixa. O que é uma bandeira de baixa? Ó, normalmente nós temos isso aqui. O que é uma bandeira? Uma bandeira é um canalzinho de alta. Esse canal de alta, o Brooks fala, se eu tenho um canal de alta numa tendência de baixa, isso aqui é uma bandeira de baixa. Eu tenho 75% de chance de romper fundo para buscar aqui uma nova mínima. E foi o que o mercado fez. Todo o conceito do Brooks hoje, ó, mercado é um evento climático, correção profunda em 2 pernas e 10 barras. É uma bandeira de baixa, 75% de chance, ele vai romper o fundo. Eu esperei romper esse fundinho aqui. Quando rompeu o fundo nessa barra, eu vendi aqui. Saí por aqui. Meu stop estava um pouquinho aqui acima. E aí o mercado veio e pagou aqui meu alvo. E aí, como eu tinha previsto, né, segundo o Brooks, era uma barra de exaustão. Ele faz uma mínima mais baixa, faz a correção em 2 pernas, 10 barras. Faz uma mínima mais baixa e depois ele reverte o movimento. Reverte para onde? Ele lateraliza, né? O Brooks fala, ó, se você pegou a reversão, você sai no 1 para 1, conta 20 barras aí, você sai nessas 20 barras, ou você sai também nessas 10 barras, que seria esse mesmo TBTL. O mercado, como ele não conseguiu romper esse fundo aqui, ele rompe e fez a mínima mais baixa, e você compra, né, na reversão do movimento, como ele fez aqui. Tá vendo? Ó, que ele tentou romper aqui o fundo, não conseguiu. Fez um fundinho mais alto. Nesse ponto você compra, espera aí 2 pernas para cima, ou 20 barras, você conta, né? E você sai nesse alvo aí. Então o mercado ficou lateralizado depois. Show? Então é isso aí, o Brooks, ele mais uma vez aí, né, salvando vidas. Gente, bom fim de semana, fique com Deus e até segunda.